Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quer dizer, aqui ainda é boa tarde, caminhando para boa noite. Sejam bem-vindos quem está chegando. Hoje nós temos mais uma live e hoje nós temos um papo muito bacana, gente. Nós vamos falar hoje com a Débora, até para não errar o nome, Débora Cavalcante dos Santos. Ela é assistente social também. E hoje nosso tema é tecnologia. Tecnologia, deixa eu colocar logo aqui para não esquecer. Tecnologia e transformação. Oi, Suelen, seja bem-vinda, boa noite. Transformação social. Vamos lá, só para eu não esquecer de colocar aqui o nosso título da nossa live. Então, seja bem-vinda, Suelen, seja bem-vinda a todos. Já vai clicando no coraçãozinho, vai compartilhando. Seja bem-vinda, Thalita. Então, gente, o nosso bate-papo hoje vai ser com a Débora Santos, a assistente social, que tem feito um debate muito bacana sobre tecnologia, serviço social e transformação social. Ela vem fazendo um debate super bacana em relação à forma como a tecnologia ela vai impactar na vida da população, mas acima de tudo também pontuando quais são os benefícios, quais são os desafios nesse cenário. Certo, Thalita, já compartilha a nossa live aí para os colegas, meus alunos estão aqui presentes. Então, a Débora, a gente vai aguardar, eu ainda não estou vendo ela por aqui. A Lindsay chegou também, boa noite, boa noite, boa noite. Já estou no boa noite, gente. Mas vamos lá, só para a gente ter umas referências. Ah, está aqui a Débora, chegou a Débora, opa, a Débora já está aqui conosco. Casey, seja bem-vinda. Casey sempre está conosco, nos acompanhando em todas as nossas lives, todos os nossos trabalhos. Então, só para trazer as referências aqui da Débora, e enquanto isso, gente, clica no coraçãozinho, compartilha para os colegas para que a nossa live tenha relevância e, acima de tudo, alcance mais pessoas, certo? Mas a Débora, ela é mestre em psicologia, ela é educadora popular, tem especialização em cuidados paliativos e também tem debatido, como eu já disse anteriormente, mas só para reforçar, tecnologia e transformação social. Então, ela tem caminhado, pelo menos... Hoje já estou aqui te vendo, viu, Débora? Já vou começar fazendo aqui as apresentações, que é importante nesse momento a gente trazer as credenciais, né? Então, aqui ela tem trazido feito tem trilhado uma trajetória falando sobre essas reflexões do serviço social e as transformações e até os impactos, os pontos positivos também relacionados à tecnologia. Então, principalmente agora no último trabalho que ela desenvolveu da tecnologia no cenário da saúde em decorrência do Covid-19. Então, ela tem feito esse diálogo, né, e acompanhado essa discussão. Oi, Débora, seja bem-vinda! Olá, Conselhilda, boa noite a Boa todas e noite. todos. E aí, antes de iniciar, eu Eu quero assim, tenho agradecer imensamente, viu, Débora, por você ter aceito o nosso convite para estar participando conosco nessa live. E aqui os colegas já estão aqui presentes também. Pessoal, vão compartilhando e vão divulgando aí para os colegas. Cadê? Ai, eu que ai, eu sempre... agradeço. Ai, peraí que eu Eu tô que com medo de sair agradeço da live. bastante. Tentar botar uma luz aqui para iluminar um pouquinho mais. Obrigada, Celta. A Cíntia Colar está aqui conosco. Cíntia, você adivinhou meu pensamento? Os meus alunos já sabem que eu gosto de fazer o convite ao vivo, que é para não dar chance de dizer não. Então, eu já estou aqui programando uma semana de jornada, aliás, uma jornada inteira de muito debate sobre tecnologia, sobre serviço social e enfim. E aí a Cíntia já que está na minha lista de convidados. Mas, pessoal, mais uma vez, boa noite para quem está chegando. Eu estou atrás do título que eu coloquei aqui, mas eu acho que eu não fixei e agora eu estou aqui atrás dele. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo achar para eu fixar aqui, senão eu já escrevo novamente. Mas só para quem chegou Sem agora. Ah, tá aqui. problemas. Ah, tá aqui. Só para quem chegou agora, mais uma vez, boa noite. Para nós aqui em Manaus, no Amazonas, ainda é boa tarde, estamos caminhando aí para a noite. Então, nosso tema de hoje é tecnologia e transformação social. Então, a Débora Santos, ela é assistente social, porque alguns já tinham ouvido eu falar, mas alguns chegaram agora.
Então, só para reforçar que a Débora é assistente social e tem feito esse debate. Então, Débora, eu gostaria de iniciar para a gente aproveitar bastante esse tempo, porque agora a gente já sabe que, por conta dos algoritmos da vida, né, daí do Instagram, às vezes a gente fica um pouquinho mais, a gente fica um pouquinho menos, então a gente sempre tem trabalhado com aquele tempo que a gente sabe que é garantido e que a gente não vai ser derrubado. A não sei se cair a energia ou coisa parecida, ou até a internet. Mas vamos lá, iniciar nosso bate-papo. Pessoal, clica no coraçãozinho, compartilhe e deixe a pergunta de vocês aqui para a gente ir dialogando com a Débora, tá bom? Vamos lá, Débora, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. É um prazer enorme estar discutindo aqui com vocês, né? Eu estou aqui em Recife, Pernambuco, bem aqui no litoral, né? No Nordeste. Então, acho que cada vez mais esse tipo de conexão que as redes sociais, né, nos proporcionam, elas são muito frutíferas, muito produtivas. E, assim, é um prazer realmente estar aqui conversando, trocando com você, Francenilda, e com todo mundo que está assistindo hoje. Quero me colocar à disposição para dúvidas. Estou aqui com o bate-papo, o chat rolando. Então, assim, a qualquer momento, se vocês quiserem perguntar durante a minha fala, sintam-se à vontade. Como a Francenilda colocou, sou assistente social, já vou fazer 10 anos aí de carreira, ano que vem. Já trabalhei em várias áreas no serviço social, né, na assistência, na saúde, agora eu estou na saúde mental. E eu também tenho um certo prazer, realmente, a nível pessoal, de estudar sobre tecnologia, sobre as transformações, as possibilidades, né, as potencialidades das tecnologias. Então, em 2019, eu iniciei um curso, uma graduação em tecnologia, em desenvolvimento de software. Essa graduação eu não terminei, né, mas eu fiz uma completa imersão, de fato, no campo tecnológico a partir dessa graduação que eu iniciei. E pude ter muitas experiências que continuam na minha vida, continuam atravessadas, né? Conexões que eu estabeleci, parcerias. E foi justamente essa minha aproximação com o debate da tecnologia com tua área do saber que me fez criar relações e conexões com o serviço social, entre tecnologia e serviço social. Foi, inclusive, a partir dessa experiência que eu fundei o Instagram, né, e tenho discutido, tenho chamado a comunidade acadêmica e profissional do serviço social para discutir esse tema que é tão latente, que é tão atual e que tem constante debate e evolução. A gente tem visto, principalmente agora com a pandemia da Covid-19, um avanço considerável, né, das transformações tecnológicas, dos objetos tecnológicos, das discussões. Deu uma travada aqui para mim, gente. Não sei se para vocês aí. Débora. Tá tudo uma travadinha aqui. Né? Talvez seja a minha internet, será? Pode ser, viu? Certo. Pode me interromper quando quiser. Ah. Então, assim, só para contextualizar vocês um pouquinho de como eu fui construindo esse debate. Aqui em Recife, gente, a gente tem um polo, né, tecnológico assim, muito importante para o país, como a gente tem em São Paulo, a gente tem também em Santa Catarina. A gente tem alguns parques tecnológicos muito importantes aqui no país, né, de produção de tecnologia em solos brasileiros. E aí eu pude ter uma imersão com o Parque Tecnológico aqui de Recife, que se chama Porto Digital, a partir dessa minha graduação. E eu continuo, né, flertando com esse ecossistema tecnológico aqui em Recife e no Brasil. Quando se fala de serviço social e tecnologia, a gente já tem algumas produções muito interessantes no país, né? Embora eu acredito sim que a gente precisa aprofundar o debate, inclusive o debate teórico sobre o assunto. A gente tem aqui produções, principalmente no Sudeste e no Sul do país, né? Então, assim, a gente está aqui, Nordeste e Norte, discutindo, já é também um grande avanço, porque a maior parte das produções é no Sul e no Sudeste, né? Um autor, inclusive, é referência, que eu utilizo muito os debates dele, é o professor Renato Veloso, que é da UEST, no Rio de Janeiro.
que ele tem um debate muito importante, né, para o serviço social. Ele é uma pessoa realmente de referência. O livro dele, que é Tecnologia da Informação, Trabalho e Serviço Social, é um livro realmente referência para quem estuda sobre o assunto, para quem quer estudar, né? Eu indico. Aqui no meu Instagram, inclusive, tem diversas indicações dos trabalhos dele. É uma pessoa realmente de referência. Tem uma professora também que eu gosto muito, que é a Fernanda Mangini, que ela também discute tecnologia no serviço Hum, social. Ela é, inclusive, um pouco mais recente, né, do que Renato Veloso. E aí, a partir da minha aproximação com a Fernanda, que inclusive também é da saúde mental, eu pude perceber o que ela chama atenção na tese, que no serviço social a gente pode ter três principais dimensões para discutir sobre tecnologia. E Fernanda, ela problematiza essas dimensões, porque assim, ela vai dizer que a gente pode discutir no serviço social tecnologia a partir dos objetos tecnológicos, né, dos artefatos tecnológicos, dos equipamentos, das tecnologias digitais de informação e comunicação, né, e os impactos no mundo do trabalho, por exemplo. Mas a gente também pode discutir a partir de duas outras dimensões que são, inclusive, pouco faladas e abordadas no serviço social, que é a dimensão do conhecimento tecnológico em si e a dimensão das tecnologias sociais. E aí, gente, é importante a gente compreender essas três dimensões que Fernando identificou de área de pesquisa, de aprofundamento, porque quando ela define essas três dimensões e a gente olha para as produções que têm sido feitas no serviço social, a gente percebe nitidamente que a maior parte das produções, elas estão direcionadas para os objetos tecnológicos, né? Para, por exemplo, os impactos desses objetos no processo do nosso trabalho. Mas a Fernanda, ela diz, ó, gente, é importante a gente discutir também tecnologia quanto conhecimento tecnológico, né? E também as tecnologias sociais, que, querendo ou não, interferem bastante no nosso campo de intervenção, tá entendendo? Então, assim, é algo que me chamou a atenção e eu compreendo que realmente a gente precisa aprofundar esses outros campos de investigação, né, científica e que vão nos dar respaldo na nossa própria intervenção. Né? Porque tecnologia não é só o objeto em si, não é uma ferramenta em si, mas existe todo o processo de concepção, inclusive tecnológica, que é algo que eu defendo, né? Para que a gente se insira cada vez mais nesses espaços de concepção, de projeto mesmo, né? De tomada de decisão quanto ao rumo dessas tecnologias. Porque aí sim a gente vai ter condições de propor, né? De propor, inclusive, tecnologias que tenham uma maior participação popular na sua construção, né, que sejam realmente democráticas e contribuam para processos de emancipação. Então, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se inserir nesses espaços, né, em espaços de concepção, em espaços de decisão, né, na construção desses projetos. Então, assim, é por aí, sabe, Francenilda, que eu tenho discutido, tenho pensado tecnologia e transformação social e tenho me inserido nessa área. Inclusive, assim, participo de alguns grupos da própria área de ciências da computação, para a gente poder entender melhor essa linguagem, uma linguagem que é muito atual, né, e que está cada vez mais atravessando o nosso campo de intervenção. Tenho certeza que quem é assistente social sabe que cada vez mais a gente tem se utilizado de redes sociais, de e-mails, de aplicativos, né? Inclusive as políticas sociais hoje também têm se utilizado. Durante a pandemia a gente teve aí o aplicativo do auxílio emergencial, a gente já tem aí o projeto do aplicativo do Cade Único que vai substituir. Eles estão cada vez mais presentes. E como é que a gente se insere nesse debate? Sabe? É isso que tem me preocupado. Não só quanto assistente social, mas também quanto cidadã. Como a gente se inserir nesse debate? Né? Meios, isso existem meios. A gente precisa, né, se incomodar. exatamente. Eu sempre Sim. costumo dizer que todos os cenários que a gente está inserido, todas as pautas que estão relacionadas diretamente com a nossa prática profissional, precisa, né, realmente tomar conta do nosso cotidiano nos debates. E quando você fala que teve essa aproximação com o debate, por conta da sua graduação em um curso de tecnologia, e você acabou
trazendo essa reflexão de forma mais intensa para o serviço social, de fato, quando a gente passa a dialogar com outras áreas, a gente não consegue ficar sem trazer as reflexões, sem fazer a articulação, até porque a gente sabe que naturalmente o próprio serviço social, por ter essa formação genérica, ter que transitar por várias áreas para compreender não só o serviço social, mas a nossa própria prática no contexto das instituições. Então a gente observa que essa interdisciplinaridade, que é o nosso pé em outras áreas, nos levam a essas reflexões, trazendo novos conceitos, trazendo novas reflexões. E não é diferente quando se fala de tecnologia e serviço social, quando se fala de mídias digitais e serviço social. Então, é da mesma forma que eu me sinto, né, flertando aí com, por exemplo, como marketing digital, que hoje também estou numa graduação fazendo, então a gente acaba fazendo essas relações, entendendo que os debates precisam acontecer, nós precisamos identificar quais são os impactos, mas também quais são as possibilidades, porque isso é possível, né? Então, até porque nós precisamos nos colocar enquanto profissional e nós precisamos, enquanto profissionais, também dar respostas profissionais. Então, nessa perspectiva, a gente precisa se apropriar do debate, precisa entender essa linguagem, até porque, do contrário, a gente não consegue fazer o diálogo com quem está cada vez mais se colocando nessa perspectiva. Então, falando de políticas públicas, cada vez mais os aplicativos, né, cada vez mais, nós temos o exemplo do INSS digital também, você falou da assistência da saúde, nós temos o INSS digital, então nós vamos observar vários aplicativos para fins de acesso a um determinado direito. Como nós vivemos um processo de exclusão tecnológica e exclusão digital, porque isso é uma realidade, ainda que nós tenhamos um avanço significativo da tecnologia, não dá para negar essa exclusão nessas duas dimensões, tecnológica e digital. Então, por conta disso, a gente já sabe que muitas famílias, elas de alguma forma vão estar fora desse processo. E aí, o que acontece? Essa transformação social tão almejada por nós também vai ter seus impactos, né? Então, essa é uma preocupação realmente que deve ser colocada em todos nós. Então, a gente sempre, como uma ciência social, pensa o problema, olha, faz análise, interpreta o cenário, faz uma imersão mesmo em todos os cenários que a gente está vivenciando para poder fazer a prospecção de nossas intervenções. Então, falar de tecnologia é não negar os seus impactos deletérios, mas também não desconsiderar as possibilidades que ela tem nos proporcionado. Do contrário, nós nem estaríamos aqui nesse momento dialogando, porque nós sabemos o quanto tem sido oportuno a todos nós isso, né? E eu tenho colocado o seguinte, que nós temos que aprender agora a cada vez mais a sair do bolsão do serviço social e começar a extrapolar, usar essas redes, utilizar essas ferramentas para chegar, por exemplo, no nosso usuário. Então, que é quem acessa diretamente ali os direitos, as políticas públicas nas instituições nas quais nós trabalhamos. Então, analisar, interpretar e perceber como é que nós fazemos isso, né, garantindo essa busca pela transformação social. Não é isso? Eu não sei como é que você analisa essa questão. Perfeito. Assim, o professor Renato Veloso, inclusive, né, no trabalho dele, ele já apontava essa necessidade de uma apropriação crítica, né, das tecnologias da informação e comunicação. A apropriação crítica não é simplesmente a gente usar, fazer um uso passivo, né, que tipo, as pessoas planejam os equipamentos tecnológicos, planejam os softwares, planejam tudo e a gente só usa, a gente só aplica, né? A gente precisa ter uma apropriação crítica, porque isso é o que vai diferenciar, de fato, um serviço social informatizado é diferente de um serviço social que tem uma apropriação crítica das tecnologias da informação e comunicação, das tecnologias digitais, né? Porque ter lá os equipamentos não significa que a gente realmente está no processo. Isso se evidencia, isso se evidencia na minha pesquisa agora que eu fiz no ano passado, no término da minha residência em cuidados paliativos, e aí eu discuti tecnologia em saúde, fazendo um link com os cuidados paliativos que estão em contexto hospitalar, né?
E uma das pessoas que participou da entrevista, eu achei muito curioso, que era um assistente social de 33 anos, tem especialização, tem acesso à internet, tem computador, tem celular, mas ela disse na pesquisa que ela se sentia uma excluída digital. E aí entra no debate que você trouxe da exclusão, né? Que o que é de fato uma exclusão digital? Será que é só o acesso ou não a essas tecnologias? Né? E aí ela É a tem esse habilidade, acesso, né? mas ela se sente excluída, né, digitalmente. Isso fala de habilidade, isso fala dessa falta de apropriação crítica também, que existe, né, muito grande ainda no serviço social e em várias outras profissões também. Então, assim, é de extrema necessidade essa apropriação, né, por nossa parte, quanto assistentes sociais, para a gente poder propor, né, para que a gente realmente possa ser aquele tipo de profissional propositivo, né, propositivas, e que contribua realmente para as políticas públicas e para o uso dessas tecnologias de forma democrática, né, que esse uso ele esteja de acordo com um projeto democrático de sociedade, né? E não para processos autoritários, para processos de mais exploração, de mais dominação. Então, isso só vai acontecer se a gente tiver essa apropriação dessa linguagem, né? Que é uma nova linguagem. Os algoritmos hoje estão aí a todo vapor, né? Você faz marketing digital. E eu acho que deve perceber isso, esse uso progressivo de algoritmos, da inteligência artificial. Né? Então, é importante a gente compreender esses novos conceitos que têm se apresentado, essas novas linguagens, e começar a construir junto, que o que a gente carece muito ainda é esse processo de construção junto. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Recife, como eu falei, né, a gente tem um ambiente de promoção mesmo de novas tecnologias. E aí a gente tem alguns eventos de construção de novos softwares para soluções de alguns problemas sociais. E assim, é incrível que toda vez que eu vou para algum espaço desse que se propõe a construir tecnologias para solucionar, né, entre aspas, algum tipo de problema social, sim, é uma escassez enorme de profissionais das ciências sociais, das ciências humanas, sabe? A gente tem muitos profissionais de marketing, muitos profissionais de administração, muitos profissionais que desenvolvem software de engenharia, né, para que estão construindo softwares e também equipamentos mesmo para resolver às vezes problemas sociais. E cadê as ações sociais ali? Cadê os professores e professoras? Cadê as pessoas que realmente estão no dia a dia com esse público? Então a gente precisa Exato. estar se inserindo. Essa é uma necessidade, né? Porque, como você bem destacou, às vezes, quando se é. Porque hoje nós sabemos que por trás de todas as políticas públicas, principalmente as que já estão hoje sendo mediadas por meio de aplicativos, ou até mesmo de plataformas, porque nós sabemos que é exemplo da saúde, é exemplo da assistência e do próprio INSS, nós temos aí o acesso ao banco de dados infinito nas plataformas do próprio Ministério do Distrito Federal. E o que a gente vai observar aqui? O assistente social ele precisa manusear essas plataformas, ele precisa saber utilizar de forma adequada os aplicativos, até porque ele precisa ensinar o usuário, mas às vezes ele não tem a dominação. E a gente sabe que isso tem sido um impacto, porque às vezes o profissional até tem chegado a dar orientação equivocada ao usuário. Por quê? Porque não tem a habilidade e o domínio da tecnologia. E nós sabemos que por trás de todas essas políticas, de todas essas plataformas, esses aplicativos, nós temos aí a IA, né, atuando, que é exatamente a inteligência artificial. Ela sempre vai estar por trás, porque é exatamente a partir da inteligência artificial é que é feita toda a análise, é que vai fazer a análise o famoso algoritmo, né, que vai fazer a interpretação de como é que está se dando as relações na internet, quais são as sensações, o que é mais aceito pela população que está no contexto das mídias sociais. Então, o algoritmo vem fazer toda essa análise, vai interpretar, e às vezes a gente fica se perguntando, por que, por exemplo, as pessoas assistem muito mais o BBB do que uma atividade educativa? É porque
com toda certeza está tocando ali naquilo que a pessoa gosta. Então, essa questão do algoritmo é algo que precisa ser entendido por nós, porque isso vai, inclusive, direcionar do modo como o próprio governo, a gestão pública como um todo, nas três esferas, vão analisar e vão interpretar exatamente as informações para fins de criação de novos aplicativos, inclusive para gerenciar e para mediar aí o acesso a bens e serviços sociais. Isso é uma realidade que já está posta. Então, se nós não nos apropriarmos desse debate, se nós formos chamados, por exemplo, para debater um novo aplicativo sobre para acessar o benefício da prestação continuada, por exemplo, né? Se nós, enquanto assistentes sociais, formos convidados para debater o como melhorar um sistema como esse, um aplicativo, e quais seriam as nossas dicas para que esse aplicativo pudesse garantir o maior acesso dessa população, a pergunta é, será que nós estamos preparados para sugerir, já que a nossa profissão ela tem esse caráter, né, de ser propositiva, até que ponto a gente tem esse preparo para chegar numa mesa de negociação e se colocar de forma segura, fundamentada e dar o direcionamento necessário? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Exatamente, isso é um dos desafios que eu tenho pontuado, né? Atualmente a gente tem visto uma grande expansão da inteligência artificial, inclusive do uso da inteligência artificial nas políticas públicas. E é interessante, Francilda, porque assim, muitas pessoas não tiveram acesso sequer ao debate da digitalização, né, do uso das tecnologias digitais no governo. E hoje a gente já está num debate de inteligência artificial. Hoje o governo brasileiro ele já saiu do debate do uso da tecnologia digital simplesmente nas políticas públicas e hoje já está no debate do uso da inteligência artificial. Né? Inclusive eu fiz alguns posts recentemente sobre esse assunto. Já está se planejando uma nova política que é chamada de Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, planejando a aplicação dessa IA aqui no Brasil. Né? E os objetivos, eles são muito claros. Os objetivos é que tornar a inteligência artificial como uma aplicação em todas as políticas públicas brasileiras. O objetivo da política é esse. Inclusive, é interessante ver alguns outros objetivos, né, mais específicos que a política coloca, como, por exemplo, acabar com a fome através de tecnologia e inteligência artificial, né, acabar com o desemprego, né, utilizando esse tipo de tecnologia. Então, são propostas de um certo solucionismo tecnológico, que alguns autores, como o Evgeny Morozov, já trata sobre isso, né, de uma busca de solucionar problemas que são estruturais, né, a partir apenas das tecnologias digitais e especificadamente da inteligência artificial. E aí vou abrir um parênteses para explicar, assim, resumidamente, o que seria essa inteligência artificial, né? Já que muita gente fala Débora, me dá só um minutinho só para poder ressaltar para o pessoal e colocando aqui as perguntas, viu, gente? Casey, acredito na maioria que não está preparada, né? E aí tem uma colega que também destacou aqui que o serviço social precisa se atualizar. Então, só para a gente verificar aqui os comentários. E, pessoal, continuem compartilhando com os colegas e deixem aqui os seus comentários que eu estou aqui de olho no chat. Pode seguir, Débora. Desculpa te interromper. Não tem problemas. E aí, assim, só explicando resumidamente, porque possa ser que pessoas aqui não tenham acesso ainda ao que seria essa inteligência artificial, fique se perguntando, né? Tem muita gente que acha que é assim, tipo, é um robô, é um humano que pensa igual, que pensa igual. Então, assim, inteligência artificial, gente, quando a gente está falando aqui, a gente fala de um conjunto, né, de algoritmos, de códigos escritos, que são comandos, né, para que os equipamentos tecnológicos eles nos sirvam. Então, por exemplo, hoje você liga o computador e faz uma série de aplicações ali. Você escreve no Word, você faz um trabalho, porque existe um código por trás que diz assim, olha, quando Débora apertar tal botão, você vai fazer isso, viu, o computador? E o computador vai lá e aparece na telinha. Então, assim, códigos, a gente pode entender os códigos como comandos. E aí, a inteligência artificial, ela é uma série de códigos que estão ali envolvidos, que realmente constrói um sistema muito mais inteligente,
Então, quando se fala de inteligência artificial, se fala de uma certa, um poder de decisão por meio desse sistema, né, a partir de análises de dados gigantescas. Então, a inteligência artificial ela vai se utilizar de grandes bases de dados e, a partir dali, ela consegue criar melhores decisões para nós, né? É por isso que, assim, se você digita hoje numa rede social, sei lá, sapato, provavelmente vai aparecer depois um monte de sugestões de lojas de sapato ali. Porque a inteligência artificial entendeu que você está procurando alguma coisa digital. E ela vai te sugerir. Ela vai, ou seja, ela vai propor algumas decisões para a gente. Então, assim, o uso da inteligência artificial é muito interessante, por exemplo, para traçar perfis epidemiológicos. Durante a pandemia, agora, foi muito utilizado para isso, porque ela consegue pegar grandes quantidades de dados e ali traçar padrões e traçar melhores decisões, né, que podem nos ajudar. O perigo está onde? O perigo está quando a gente usa isso para manipular, quando a gente usa isso para processos realmente de maiores dominação, exploração, né? Ou então quando a gente faz uma análise que não nos compete. Então, por exemplo, pessoas que sabem mexer na inteligência artificial achar que são epidemiologistas, né? E começar a fazer análises que não lhe competem, Exatamente. sabe? Então, assim, a gente precisa entender o que está por trás, né, dos sistemas que a gente utiliza, né, e a partir das nossas competências utilizar para processos democráticos e emancipatórios, como eu havia falado. E assim, a gente está ressaltando a inteligência artificial porque, de fato, é uma estratégia de governo, né, atualmente. A tendência é realmente o maior uso, como eu falei, em todas as políticas públicas, especialmente nas políticas sociais. E já existe o uso, mas o projeto é intensificar ainda mais. Então, é um desafio para a gente isso. Um outro desafio aí, partindo do ponto de vista da prática profissional mesmo, do nosso cotidiano profissional, é garantir a ética profissional diante disso, dessas tecnologias, né, do uso que a gente pode fazer no nosso cotidiano. Então, assim, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve muitos casos, né, a partir dos atendimentos remotos, que colocou em xeque dúvidas sobre é ético ou não é ético utilizar esse equipamento. Será que eu não estou causando ali uma situação de invasão de privacidade? Será que eu realmente estou garantindo o sigilo a partir do uso dessas ferramentas? Quando eu falo com a mulher, por exemplo, que está sendo vítima de violência doméstica por telefone, será que eu estou colocando ela numa situação de exposição dela estar falando isso comigo por um telefone? E talvez se alguém esteja escutando, o companheiro esteja escutando, ou o companheiro tem acesso ao celular dela, não sei. Então, assim, coloca em xeque questões, né, que são muito próprias do nosso cotidiano profissional, da nossa construção de vínculos com cada usuário que a gente atende. E a gente precisa pensar sobre isso. A gente vai pensar sobre isso quando a gente trazer esse debate à tona, de fato, no serviço social, né? Para que cada vez mais a gente tenha mais fundamentação teórica, né? Principalmente para respaldar essa nossa prática. Porque eu acredito que toda prática ela tem a teoria, né? Que está nos norteando. Então, assim, se a gente não tem maiores aprofundamentos sobre esse assunto, consequentemente, a nossa prática ela vai tender a ser esvaziada sobre o debate. Então, a gente precisa realmente se apropriar. Né? Eu tô vendo que está fazendo É, várias anotações. hein, Débora? E assim, só para a gente pontuar bem, você já listou assim, os desafios que nós temos na prática cotidiana, e eu queria que você pudesse contribuir, porque eu sei que você tem investido muito, tem sido teu objeto de pesquisa, no que se refere também a olhar, né, de forma positiva para as tecnologias na perspectiva da transformação social. Então, quais seriam esses caminhos? A gente sabe que a gente não tem uma receita de bolo, nós sabemos que a nossa prática profissional ela se constrói cotidianamente, mas quais seriam esses possíveis caminhos que nós deveríamos trilhar para além de apropriação dessa temática, porque não é só se apropriar da temática, mas se apropriar da lógica, sobretudo, né? Então, como é que você
traria para a gente essas possibilidades? Olha, então, é interessante porque eu tenho estudado, inclusive, um pouco dessa transformação, né, tecnológica no decorrer da história. E quando a gente vai olhando, né, os processos de transformação que cada época teve a seu tempo, né, a gente vai entendendo como foi ocorrendo todos os processos, tanto de fato, contribuições tecnológicas, quanto também de cisões, né, de grandes cisões entre a humanidade e a maquinaria. Quando eu falo de maquinaria e humanidade, estou falando no sentido assim, que em um certo momento a maquinaria servia para a nossa, para nós, né, enquanto humanidade, enquanto sociedade. E em outros momentos ela passa a ser, inclusive, forma de subserviência, de mecanismo de exploração. Então, assim, quando a gente fala da internet, por exemplo, que é algo que possibilita ainda mais o avanço das tecnologias digitais, principalmente, a gente vê que a internet ela surge em um contexto acadêmico, em um contexto de universidade pública, né? Então, assim, foi a partir de centros de pesquisa que surgiu a internet com o intuito dos pesquisadores se comunicarem entre si, né, a partir de campos de pesquisa que eram distantes. E aí, a partir do momento que a internet ela foi vendida, ela foi privatizada, é que a gente começou a ver, né, um uso indiscriminado para cada vez mais geração de lucros e lucros e lucros, de forma indiscriminada. E hoje a gente já está vivendo, por exemplo, um outro patamar da internet, que é a internet 5G. É uma internet muito mais rápida, é uma internet que tem uma proposta cada vez mais, não só as pessoas, mas as pessoas e as coisas também. Então, veja só que ousadia. Então, hoje a gente já está falando dessa conexão entre pessoas e objetos. Então, você tem uma geladeira que automaticamente a geladeira vai se comunicar com o Praticamente supermercado já. e passar a sua lista de compras, né? Você tem um assistente virtual, tipo a Alexia, tipo a Siri da Apple. Então, hoje a gente tem, na evolução da internet, né, uma internet que já possibilita a conexão das pessoas e a conexão das pessoas com as coisas. E aí, o que eu vejo assim como possibilidade muito importante é, de fato, a gente conseguir a soberania popular sobre tudo isso, que é uma possibilidade e é um desafio ao mesmo tempo, né, Francelina? Porque, Com assim, certeza. a gente vê que quando a gente vai estudar, né, essa história, a gente percebe que em um dado momento a gente tinha uma certa soberania popular sobre isso, sobre essas tecnologias, e ao longo do tempo a gente foi perdendo. Então hoje a gente tem big techs, que são essas grandes empresas, né, tecnológicas, que centralizam essa tecnologia. A gente está falando aqui, por exemplo, de inteligência artificial, está falando de internet das coisas, mas quando a gente vai ver quem é que possui de fato essa tecnologia, quem possui é quem compra, e é tecnologia muito cara, né? Então, assim, eu acho que tudo isso precisa ser cada vez mais uma possibilidade, é que seja de investimento público para o público, sabe? Eu penso que é algo que a gente precisa retomar, essa soberania popular sobre esse processo de transformação social. Isso é uma grande possibilidade. Aí sim a gente vai realmente viver uma verdadeira revolução assim social em todos os níveis, né? Porque hoje o que a gente tem muito é uma produção desenfreada, né, de tecnologias de todo modo, e inclusive utilizando-se das pessoas, né, que estão consumindo tanto em termos de compra e venda, quanto de consumo de expor mesmo seus dados pessoais para que essas pessoas se utilizem. E é aquela história, né? Quando você não paga pelo serviço, você é o próprio O produto. próprio produto, Então, exatamente. a gente, a gente precisa também se refletir sobre isso, sabe? Então, muitas vezes você está fazendo um cadastro naquele aplicativo, você acha que, ah, mas é de graça. Mas os dados que você está disponibilizando ali gera fortunas, né? São dados muito importantes e geradores de fortunas. Então, a gente precisa realmente retomar
essa construção mais popular. Isso ocorre quando a gente se apropria desses espaços de tomada de decisão. A gente falou muito de inteligência artificial. Teve, ano passado, uma consulta pública para a estratégia que está sendo construída. E aí eu pergunto, quem aqui participou dessa consulta pública? Quem chegou e respondeu esse questionário? Né? Provavelmente esse questionário nem chegou na maioria da população, porque, assim, às vezes Eu não não é de recebi. interesse. Né? Não é de interesse essa divulgação. Então, a possibilidade que realmente eu vejo como caminho para a humanidade, pensando em humanidade, é que a gente retome, sabe, essa soberania popular. Que é assim, a gente vai ter processos realmente mais democráticos. Estou aqui registrando para depois a gente colocar aqui. Então, a Casey está lembrando aqui da Bia do Bradesco, né, falando em relação à inteligência artificial, e não tem só a Bia, tem assistente da Riachuelo, assistente de... Gente, eu tenho uma assistente, mas eu ainda não acionei ela e eu não lembro, estou tentando lembrar o nome dela. Na faculdade, ela faz análise da nossa agenda e até o número de acessos nossos no nosso portal. E ela indica qual o melhor horário que eu tenho que estudar e quais os conteúdos nos devidos horários e como que eu tenho que organizar o conteúdo. Só que assim, a minha agenda é muito doida, né? Eu não consigo nem memorizar o nome da minha assistente. Mas ela já, inclusive no campo da universidade já acontece isso. Não tem nada de graça. E só para chamar a atenção, no mundo das mídias não é diferente. Ou você é produtor de conteúdo ou você é consumidor. Então, quanto mais você se perceber rolando como é o seu dedinho no seu Instagram, no seu Facebook, no LinkedIn, no Twitter, etc. Então, quanto mais você está rolando ali o dedinho, você tem que lembrar do seguinte: eita, que eu sou consumidor. Então, eu sempre destaco, vamos trabalhar na perspectiva de serem produtores, trazendo informações, produzindo conteúdo. É claro que tem um paradoxo, tem até uma série de contradições envolvendo isso, mas nós precisamos utilizar isso de forma inteligente. Né? Então, que nós sejamos muito mais produtores do que consumidores, porque o consumidor, e aí eu ainda criei o terceiro, eu sempre digo nas minhas aulas, nos meus encontros, ainda criei um terceiro consumidor, que é o consumidor alienado, porque tem um consumidor que está aqui buscando aprender, querendo ou não, ele vai querer aprender, entender o que está sendo transmitido, vai de alguma forma se apropriar das informações que estão sendo coletadas na internet. Agora tem os que vão estar na internet sem total intenção, sem perceber a manipulação das redes, e aí o que vai acontecer? Ele vai estar, de fato, sendo apenas um consumidor alienado. Então, eu até digo que a ciência social sempre cria, né? Então, eu já disse assim, olha, não é só essas duas categorias, não, gente. Tem o alienado, que é aquele que não tem intenção nenhuma, não sabe nem o que está fazendo na internet, que é o pior. Então, essa é uma coisa que eu sempre destaco para os meus alunos. Agora, assim, deixando bem claro que eu não sou contra, certo, o avanço tecnológico, né, de jeito nenhum. Eu penso que a tecnologia, né, o avanço tecnológico é importante para a humanidade como um todo. Eu questiono como ele tem ocorrido, como ele tem sido conduzido, né, pela humanidade, causando disputas políticas acirradíssimas, né, disputas econômicas, de blocos de poder. Então, a gente não pode dissociar isso, que existe uma geopolítica por trás, né, dessas disputas. Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa, quando eu falo de soberania popular, a gente tem realmente a produção de tecnologia, né, a partir dos mecanismos públicos para o povo, para o público, porque é isso que a gente vai conseguir ter um acesso melhor, né, uma apropriação melhor também. Hoje, por exemplo, Francinilda, a última pesquisa, a TIC Domicílios, que é a mais elaborada com relação às tecnologias aqui no Brasil, da informação e comunicação, a de 2019 apontou que a maior parte dos brasileiros acessa, por exemplo, por smartphone. Né? Mais de 90% é por smartphone e 40% só é por computador, tipo desktop.
Isso revela o quê? Para mim é muito claro, né, que é muito mais pelo smartphone, porque o poder de compra, o custo é muito menor. É menor, é mais barato você comprar um smartphone hoje do que um computador desktop. Então, por isso que as pessoas acessam Exatamente. mais pelo smartphone, assistem aula pelo smartphone. Isso revela que assim, ainda é muito caro a infraestrutura, principalmente aqui no Brasil. Exatamente. É, só. Comecei desse mercado privado, e inclusive o próprio governo também compra desse mercado. Quando a gente percebe, né, as tecnologias que o governo tem utilizado para as políticas públicas, quando a gente vai ver de onde vieram, como foram produzidas, elas foram compradas, né? Elas vieram de um capital privado. Então, assim, eu acho que a gente precisa questionar muito isso, questionar os centros de pesquisa no Brasil, como tem pesquisado e produzido essa tecnologia, para quem também, sabe? A gente sabe que existem muitos centros de pesquisa no Brasil que produzem tecnologia, assim, que têm capacidade, assim, são muito potentes, né? Mas muitas vezes eles vendem essa tecnologia para capital estrangeiro e para empresas privadas também nacionais. Então, assim, o que é produzido aqui, a gente precisa ficar aqui para a população brasileira, né? E a gente pensa isso em termos mundiais também. Eu acho que isso é o grande desafio e é a grande possibilidade também, sabe? Sempre nesse paradoxo, né? Uma coisa que é interessante, um dos pontos que tem sido muito debatido no campo da educação superior é que trazendo essa questão do acesso, né, via smartphone, é que hoje as universidades, sejam elas públicas e privadas, se elas não oportunizarem o acesso do aluno aqui nas suas mãos, né, por meio das plataformas digitais, para que o aluno tenha acesso ao seu conteúdo e a tudo, que lhe é possível para contribuir no seu processo de formação, elas irão perder de forma significativa. Então, isso vai determinar a forma como o aluno vai decidir pela universidade A ou B, que é a forma como a universidade disponibiliza o seu ensino e a sua forma de aprendizagem ao aluno. Então, só para você observar que o impacto ele vai se dar em todos os cenários. E, claro, eu não tenho como deixar de trazer aqui para a área da educação, porque é a minha área de atuação hoje, né, que é a atuação na docência, então, de ensino superior, e a gente observa isso. E as pesquisas, elas apontam as universidades que elas não tiverem uma inteligência de negócio digital para garantir o acesso fácil do aluno ao conteúdo, elas tenderão a e se extinguindo do mercado, vai dando abertura para as instituições que melhor estão equipadas do ponto de vista tecnológico. Então, só para a gente observar o impacto inclusive no campo da educação. E aí não é só falar de ensino superior, é falar de todos os níveis, né? Sim, Inclusive com do certeza. fundamental e do médio, né? Sim, com certeza. Eu vejo também, como você está falando, eu vejo como muita potencialidade realmente as tecnologias educacionais, inclusive é algo que eu tenho muito fascínio, eu tenho estudado também, utilizo bastante alguns tipos de tecnologias, né, em sala de aula. Eu acho que tem muito potencial, né, mas eu volto a dizer, né, o perigo é a forma como se utiliza e qual o Exatamente, propósito dessa exatamente, utilização. Tem uma tese, exato. inclusive, recente, que foi aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Foi de 2020, se eu não me engano, essa tese. E ela fala exatamente sobre esses impactos, né, das tecnologias educacionais para a classe trabalhadora, aquela classe trabalhadora que acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado, vai trabalhar, fica o dia inteiro no trabalho, e depois tem que arrumar um tempo para acessar, né, os ambientes virtuais e o acesso à educação se dá por esses ambientes. E aí essa tese ela problematiza isso, né? Tanto do ponto de vista das potencialidades quanto as estratégias, né, que existem desse sistema que cada vez mais está cobrando tempo da gente, está cobrando prazo, está cobrando meta, com o uso disso, dessas tecnologias. É bem interessante. É uma tese de Thaís, da pesquisadora Muito legal. aqui, vocês vão encontrar. Eu acho que ela traz muitas pistas
sobre as tecnologias educacionais no século XXI, né? Como tem sido utilizado e qual o projeto, né, que tem sido construído a partir disso, sabe? Mas assim, eu utilizo muita coisa, utilizo o Trello, utilizo o Jamboard, utilizo passeio virtual por museus e outras coisas, gamificação na educação. Eu acho que tudo isso são estratégias interessantes, mas a gente precisa ter um propósito para a utilização disso, sabe? Qual é o Sempre, propósito? sempre. Pode perguntar, qual é o propósito disso? Isso é interessante que você traz, porque quando a gente faz uma análise do perfil tecnológico, educacional dos alunos, e aí eu vou trazer aqui para a realidade que eu conheço, que é do serviço social. Se a gente for fazer uma análise, 85% dos alunos, né, na faixa etária entre 25 e 35 anos, eles não são tecnológicos. E aí, para quem é da área da docência, tem um significativo desafio, porque trabalhar todas essas possibilidades, essas estratégias, essas ferramentas como estratégia a meio, não como fim do nosso ensino, acaba que se torna limitado, porque às vezes você, mesmo sabendo utilizar as estratégias, o professor lidando, sabendo, tendo habilidades para tudo isso, mas na hora de aplicar na sala virtual, por exemplo, às vezes é um desafio, porque do outro lado, quem está assistindo ele não está preparado. Então, é preciso pensar como é que supera isso também. Então, no campo da educação, diversos são os desafios, porque a gente precisa olhar para esse aluno e olhar para ele vindo dessa base que nem sempre é a melhor, porque nós sabemos como está a educação no Brasil. Eu tenho dito assim, sem medo de errar, que nossa educação no Brasil faz tempo que já está falida, então ainda que a gente permaneça lutando, nós não podemos negar todas as contradições que envolvem o cenário educacional. Então, quando o aluno chega no ensino superior, e aí hoje isso se dá de forma generalizada, em algumas áreas, a exemplo do ensino EAD, do ensino privado, tem uma intensidade, mas a precarização ela é generalizada hoje. Da mesma forma, quando eu tenho uma política pública fragilizada, que fragiliza o trabalho do assistente social de forma generalizada em todas as áreas, não é diferente quando eu falo de educação, pensando nas diversas dimensões, ou nas diversas áreas, tanto na área privada quanto na área pública. Então, esses questionamentos a gente precisa considerar, porque aí quando esse profissional começar a atuar e não tiver habilidade alguma para a área da tecnologia, por exemplo, com toda certeza é um profissional que vai ficando de escanteio nos processos seletivos hoje, porque vários processos seletivos hoje já pedem aí um conjunto de habilidades tecnológicas dos assistentes sociais. E se antes a gente sofria porque tinha que ter uma segunda língua, falar fluentemente em algumas áreas o inglês e o espanhol, hoje a gente já observa que a tecnologia tem sido um diferencial no sentido da contratação, que é o diferencial cobrado hoje no mercado, nas grandes corporações, em grandes organizações, e nós precisamos entender que, inclusive no setor público, quando se contrata um assistente social para ser gestor, para atuar na área da gestão pública, ele precisa conhecer muito bem de ferramentas digitais. Então, fazendo essa relação, inclusive, com o próprio mercado de trabalho, transformação social, a questão do mercado de trabalho, isso tudo está conectado. Então, a gente precisa compreender no todo, né? Então, para o serviço social é um desafio, mas a gente precisa se colocar realmente como profissionais que têm essa habilidade da leitura crítica da realidade, para despertar ações propositivas, porque são essas ações profissionais propositivas que são cobradas de todos nós nos espaços de trabalho. Então, essa é uma realidade que a gente vive. Mas, Débora, é o seguinte, só para sinalizar que nós temos aqui dentro do nosso tempo 5 minutinhos, então a gente vai encerrando para a gente não deixar também a live, não deixar a live muito longa, não perder a oportunidade de encerrar com chave de ouro, que eu tenho certeza que você vai concluir as suas reflexões aí com grandes apontamentos, então é importante para a gente encerrar bem redondinho essa live e agradecer. Eu não vi de forma direta uma pergunta. Só tem a Keise comentou novamente, precisa se posicionar nas redes sociais, é verdade, Keise.
aos que chegaram agora, muito obrigada, Nai, PH, prof. da Uninorte, aos colegas que estão aqui nos prestigiando, muito obrigada por estarem conosco, por nos acompanhar. Débora, eu passo, né, aqui as honras para você fazendo as suas considerações, mas tem 5 minutinhos aí. Ah, certo. Eu vou tentar ser rápido, até porque realmente, gente, é muito assunto, são muitos atravessamentos, né, que a gente pode aprofundar. Aqui na live a gente trouxe alguns elementos, mas existem muito mais coisas. Exatamente. Cada elemento que a gente trouxe aqui daria uma live, inclusive, eu acho, né, Francelina? Mas Verdade, assim, com a certeza. proposta é realmente abrir um pouco o horizonte, né, de vocês dizerem, nossa, quanta coisa, e buscar realmente esses aprofundamentos. Eu tenho Exato. estudado, como eu falei, muito essa questão do avanço da inteligência artificial, é algo que me chama a atenção aqui no Brasil, né? E o uso agora da internet 5G, que vai possibilitar muito mais conexões. E eu fico pensando como isso vai ser quando chegar aos serviços, né? Os serviços de saúde, por exemplo, onde a gente tem como espaço socioeducacional muito amplo para o serviço social. Isso já é uma realidade. Então, assim, eu quero agradecer mesmo o convite. Nem vi a hora passar, a gente acabou conversando sobre vários elementos. Me colocar realmente à disposição para a gente dialogar. Vejam lá os conteúdos que eu já produzi. Quem tiver interesse pode mandar um direct para a gente construir isso juntos, coletivamente. Eu tenho um drive, inclusive, né, que eu tenho alimentado com algumas pesquisas que eu vou encontrando, e eu já vou fazendo essa lista bibliográfica. Lá no link da minha bio, no meu perfil, tem o link do Drive, e aí com você entrando, vai encontrar lá um levantamento bibliográfico que eu já iniciei. Então, espero que esse levantamento seja colaborativo também, né, para servir realmente a todo mundo que se interessa pelo assunto no serviço social. Acho que é interessante a gente ter esse panorama nas produções. De antemão, eu já deixo aqui, novamente, reitero, né, que a gente tem as produções muito focadas ainda nos objetos tecnológicos, então precisamos dar um passo adiante com relação a isso, desbravar e não ter Sim. medo, sabe, de desbravar esse mar aí que está posto. E aí eu volto com as frases do Eduardo Galeano, que ele diz, né, o que é utopia, para que serve uma utopia. E aí ele fala que a utopia ela serve justamente para que a gente caminhe. A utopia está lá no horizonte. E ela vai servir justamente para a gente caminhar. A gente caminha um passo, a utopia se afasta 2 passos. A gente passo, a utopia se Tem afasta só que 2. perseguir. E justamente ela vai nos estimular a sempre estar caminhando. Então, assim, eu acredito muito no potencial das tecnologias e acredito que para o serviço social a gente tem aí uma longa caminhada ainda para articular o nosso projeto ético-político, né, com esse caminho que a humanidade tem seguido, que é um caminho de constante avanço tecnológico. A gente tem muito desafio, mas a gente precisa continuar caminhando. E contem comigo aí para mais discussões. A gente tem vários outros, mas não vai dar tempo da gente aprofundar aqui. Espero a gente ter outros momentos. É isso, muito obrigada, Ah, com Francelina, a todo certeza. mundo. Com certeza, assim, você trouxe muitos pontos, né, para fins de aprofundamento. Pessoal, quem não segue ainda a Débora, já veja aqui o endereço, já clica aqui em cima, já segue lá, acompanhe o material que ela produz, é muito bom. E a dica do acesso ao Drive com os materiais, eu já acessei o Drive para baixar vários materiais em outros momentos e tenho feito isso. Eu acredito que à medida que a gente vai compartilhando esse conhecimento, vai compartilhando esse aprendizado, nós temos a possibilidade de construir de forma coletiva efetivamente. Essa é a nossa utopia, né, Débora, de construir coletivamente. Entender que em alguns momentos a gente volta para trás, mas aí depois a gente cria fôlego e volta para frente e segue na busca das nossas metas, dos nossos sonhos e, acima de tudo, a nossa intencionalidade, que é trabalhar essa questão do ensino, da aprendizagem, das políticas públicas,
realmente pensar uma tecnologia democrática. E essa é a nossa resistência diária, né? Porque nós sabemos que a nossa luta é contra toda uma corporação aí que comanda tudo isso. Então, a nossa luta ela é diária, mas a gente acredita. Eu, particularmente, acredito também na tecnologia, eu sou muito adepta a ela, entendo que se nós soubermos utilizar de forma inteligente, isso nos ajuda muito, mas nunca esquecer de fazer as reflexões críticas relacionadas a ela, porque é isso que nos permite, inclusive, avançar. É isso que nos permite dar um passo à frente, quando a gente olha fazendo as críticas devidas, não é isso? Então, meu povo, Débora, eu já quero fazer mais umas 10 lives contigo. Tão maravilhoso que foi hoje essa conversa, esse bate-papo, realmente de muito aprendizado. E não tenha dúvida que a gente vai ter teremos outros momentos para compartilhar, para aprofundar outros elementos. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Eu tenho certeza que quem vai assistir depois também vai gostar muito. Eu vou deixar essa live gravada, porque é uma live que não pode se perder, porque realmente nós trouxemos aqui muitos pontos para realmente nos instigar, nos deixar realmente pensativos, reflexivos e, acima de tudo, aprofundar esse debate para, quem sabe, daqui a pouco estarmos envolvidos em um momento muito maior para fazer esse debate, de forma muito mais propositiva. E dizer que eu já estou preparando, daqui a um tempinho, eu não sei, ainda não tenho data, é o nosso segundo encontro de profissionais das ciências sociais no digital. Então, com toda certeza, Débora, eu já te coloco aqui o convite para fazer parte desse movimento. Então, assim que a gente tiver fechado a agenda, que a gente tiver realmente organizado, a gente vai estar comunicando a todos e fazendo convite para que a gente tenha a possibilidade de dialogar de forma muito mais participativa. E quem sabe pensar no encontro presencial futuramente, né? Pois é. Pode ser aqui em Recife, pode ser em Manaus também, que eu não conheço ainda. Vamos fazer uma ponte aí, Recife e Manaus. Exatamente. E meu povo que ficou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez, Débora, minha gratidão por essa noite, por essa tarde, por essa noite. Agradeço a cada um que esteve aqui conosco também. Beijo para vocês e nós vamos encerrando e vamos deixar gravada. Vale a pena, inclusive, assistir de novo. Para quem chegou depois, para quem chegou na metade, depois toma nota do que a gente pontuou aqui e com certeza o aprendizado ele vai ser exponencial. Então, beijos, Débora, e meu povo, até a próxima. Boa noite a vocês.